Graça e paz, amados. Aqui é Karina Ramos, do Ministério Vida, e é uma alegria estar podendo compartilhar a palavra de Deus com vocês. Nós estamos fazendo a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 5. Eu quero ler o versículo-chave, que vai ser o 38 e o 39. Eu vou ler na Bíblia Amplificada. Está escrito assim. Então, Atos, capítulo 5, versículo 38 e 39. Está escrito assim. Agora vos digo, deixai estes homens em paz, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Geralmente a gente lê na NVI, e eu vou continuar aqui lendo outros versículos na NVI. Eu li esse versículo na Amplificada apenas por questão de colocação aqui na linguagem portuguesa, ficou um pouco mais bem esclarecido. Mas é a mesma coisa aqui na NVI. Eu vou dar um título já, antes de começar para esse pequeno pensamento que eu vou compartilhar com vocês. O título é Perseguidos sim, desistir jamais. Então essa parte aqui de Atos 5 vai falar sobre perseguição. Um assunto que ninguém gosta, mas um assunto que é coerente para o tempo que a gente vive, né? Existem muitos ministérios sendo perseguidos e a perseguição é quase uma prova de que o ministério ele é de Deus, né? Porque quando aqui mesmo fala, se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Então aqui nessa passagem, os apóstolos estavam sendo perseguidos. Eles tinham sido presos pelo sacerdote e ali pelo povo ali do partido dos saduceus, porque estavam com inveja deles, que eles pregavam ali, ganhavam multidões, né? Nos versículos anteriores a essa parte da perseguição, eles estavam ali curando doentes. Tem aquela parte de Ananias e Safira, e tem aquela parte que fala que as pessoas levavam os doentes para a rua para que a sombra de Pedro os curasse. Você vê o tamanho do nível do poder que estava acontecendo ali. Então o povo ali, os judeus, estavam com inveja deles, né? Então eles foram presos, foram colocados ali na prisão. E diz aqui no versículo 19 que durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os levou para fora. E ainda disse para eles, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. O anjo libertou eles e ainda disse para eles ir lá pregar. E daí eles foram para o templo e começaram a pregar o evangelho. E daí o sumo sacerdote ali, o povo do Sinédrio, foi procurar eles na prisão, acharam a prisão trancada, com toda a segurança, os guardas em frente ali, né, a prisão, e abriram ali, não tinha ninguém dentro. Daí ficaram perplexos, né, como é que pode isso? Aí nesse mesmo instante, diz no versículo 25, que chegou um homem e disse, olha, os homens que vocês prenderam aí estão lá no templo ensinando o povo. E daí eles foram para lá e acharam, né, os apóstolos ali ensinando o povo, e sem exercer nenhum tipo de violência, né, eles trouxeram os apóstolos para interrogá-los, né, eles não exerceram violência com medo do povo apedrejar eles, né, porque o povo amava os apóstolos. Então levaram ali de volta para poder interrogá-los. E eles falam aqui no 28, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com essa doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Daí os judeus falando para eles, né? Daí Pedro e os apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Você vê a coragem que eles estavam ali, né? Respondendo, né?
hoje a gente precisa dizer muitas das vezes isso, né? Quando somos perseguidos. É preciso obedecer a Deus do que aos homens. E daí segue-se ali, né? Eles vão. Tem ali a discussão, os apóstolos continuam falando e falam algumas coisas, né? Culpam ali os judeus pelo acontecido com Jesus. Os judeus ali ficam furiosos, aquela confusão toda. E daí, nesse meio tempo, um deles ali se levanta, um dos judeus ali se levanta, e na verdade foi um fariseu ali chamado Gamaliel, um mestre da lei muito respeitado. Ele se levantou, chamou o povo ali num canto para tirar uns da porta da frente, né? E chamou ali o povo para uma conversa particular e falou para eles, né? O versículo que eu acabei de ler para vocês aqui, o versículo chave, 38 e 39, que eu li na Bíblia Amplificada, que é: aí Gamaliel chama eles num canto e fala: olha, vou dizer uma coisa para vocês, deixe estes homens em paz, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça de seres também combatendo contra Deus. Antes um pouquinho, Gamaliel fala para eles: olha, vocês lembram daquele... Ele fala bem assim, quer ver? Há algum tempo atrás, apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ali uma rebelião, né? Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabou em nada. Aí ele comenta outra coisa. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seguidores foram dispersos. Ele estava dizendo: olha, apareceram pessoas aqui que se reivindicaram ser alguém, né? Juntou assim um povo junto com eles, e daí ele foi morto e não aconteceu em nada. Ele estava querendo dizer, em outras palavras, né? Esse Jesus foi morto e eles dizem que ressuscitou, o povo está falando o nome dele. E daí ele fala: se essa obra vier de homens, ela se desfará como todas as outras que vocês fizeram. Mas se vier de Deus, vocês se acharão lutando contra Deus. E é muito interessante a gente observar isso, porque hoje a gente vê, né, muitos ministérios, né? E quando os ministérios são realmente de Deus, não tem nada que pare, né? O ministério permanece, né? Muitas das vezes a gente precisa dizer, né? Como está no versículo 29, é preciso obedecer a Deus do que aos homens. E o ministério que é de Deus, quando ele permanece, não adianta tentarem parar o ministério, porque aqueles que tentarem parar este ministério, eles se acharão lutando contra o próprio Deus. E eu não, tenho plena convicção, né, de que lutar contra o próprio Deus é perder totalmente, né? Então, quando a gente vive esse momento de perseguição, nós aqui do Ministério Vida vivemos bastante perseguições, somos perseguidos nas redes sociais, somos perseguidos pelos telefones aqui, já tivemos páginas hackeadas, já tivemos comentários maldosos, já tivemos calúnias, difamação, tivemos um pouco de tudo já, amados. Tivemos, inclusive, recentemente, fechamos as páginas, né, para que só fique as pessoas que estão dentro ali, que vejam, que ninguém de fora mais veja. É um momento, né, que estamos passando. Eu já até comentei com algumas pessoas que em breve nós vamos abrir de novas páginas, né? É um momento, né, que nós fechamos ali por direcionamento de Deus, mas nós vamos abrir de novo para deixar aí tudo aberto outra vez e é isso, não tem jeito, né? Perseguição acontece mesmo, né? Porque o mundo nos odeia, né? Então eles vão inventar mesmo coisas contra nós, vão caluniar, vão perseguir, mas a obra de Deus, ela permanece, ela continua e ela será preservada, né? Como eu disse no princípio ali, perseguidos sim, mas desistir jamais. Então, aqueles que se colocarem contra a obra de Deus, eles se acharão lutando contra o próprio Deus. E, nesse sentido, eu gosto de usar a passagem: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Porque se você se acha lutando contra Deus, contra algo que é de Deus, terrível coisa é para você cair nas mãos do Deus vivo. E aqui no final do capítulo 25,
os apóstolos, o- os apóstolos, eles são soltos ali, né? Diz, depois de ordenares que não, o povo ali do Sinédrio ordenou os apóstolos que não falem nesse nome de novo, né? E deixaram sair. Aí no 41 e 42 diz assim, ó: os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, né? Do nome de Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixaram de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, além de tudo, os apóstolos saíram felizes ali por serem perseguidos, né? A gente precisa ainda por cima se alegrar na perseguição. E às vezes no momento assim é doloroso, é desgastante, mas no fundo assim a gente se alegra, a gente aqui do ministério inclusive se alegra, pensa, nossa, a gente deve estar realmente destronando o inferno, incomodando as trevas e ganhando vidas, né? Porque o que a gente incomoda é impressionante. Mas a minha palavra de hoje, a minha exortação de hoje é tanto para nós aqui do Ministério Vida, como para todos os ministérios, todas as pessoas que falam em nome do Senhor, permaneçam. Permaneçam. Aqueles que estão tentando lutar contra vocês, contra nós, eles serão pegos lutando contra o próprio Deus. Então é Deus que cuidará deles, né? Terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Muitas pessoas usam essa palavra de modo inadequado, né, equivocado, achando que pode usar para qualquer pessoa em qualquer momento. Existe um contexto ali, em outro momento eu falo sobre isso, mas nesse momento eu posso usar nesse contexto, que é quando você luta contra Deus, quando algo é de Deus e você luta contra. Daí é uma terrível coisa, né? Você vai lutar contra o próprio Deus e isso aí é perder na certa. Então essa palavra é uma palavra de ânimo para nós do Ministério Vida e para todos que nos acompanham e para todos que falam em nome do Senhor, ainda que você não seja um pregador assim, tem um ministério de ensino ou de pregar, ainda que você fale de Jesus apenas ali saindo na rua, conversando, todos nós que somos cristãos, nós em algum momento nós falamos de Jesus, sejam com palavras, sejam com textos, seja com nossa própria vida, né, com as nossas atitudes. E por isso somos perseguidos, porque quem realmente está nos caminhos do Senhor, está fazendo a vontade de Deus, né, lida com a verdade, vive a verdade, prega a verdade, né, não mascara a verdade, ele é perseguido. Todos aqueles que estão nos caminhos corretos, né, pregando aquilo que a Bíblia diz realmente, são perseguidos, né? A Bíblia já fala aqui. E a gente tem que se alegrar, porque significa que nós estamos indo bem. Eu costumo dizer aqui para a irmã Catiane que a nossa foto lá no inferno já está no outdoor. Deve estar enorme, lá está crescendo. Porque as trevas, elas realmente estão furiosas, né? Mas Deus é maior e os anjos que trabalham para Deus a quantidade é muito maior do que os demônios, né? E a gente precisa, claro, estar ligado que existe um reino espiritual, né? Existem as trevas, mas existem os anjos e Deus é muito maior que tudo isso e as perseguições, elas fazem parte da caminhada, mas eu exorto vocês a não se desesperarem com as perseguições, não se deixarem as perseguições te paralisarem, porque a intenção do inimigo é paralisar. O que o inimigo quer? Vou dar o exemplo aqui do ministério. O que o inimigo quer com a gente? Paralisar o ministério. Né? Ele quer que a gente desista, quer que a gente pare. Né? E tantas e tantas e tantas pessoas sendo alcançadas. A gente estava vendo esses dias a gente tem vários devocionais no YouVersion ali no aplicativo da Bíblia, e a Kátia estava me mostrando esses dias, mais de 300 mil pessoas inscritas naqueles aplicativos, naquele aplicativo ali, não no aplicativo, mas nos nossos planos,
né? 300 mil pessoas inscritas nos nossos planos, lendo aquilo que a gente escreveu, só ali naquele aplicativo. Fora YouTube, Instagram, Facebook, né? Nos grupos de WhatsApp, site, Telegram. Então a gente tem alcançado bastante gente, né? Uma galera aí, né? Então, assim, o inimigo fica enfurecido mesmo, né? E o que o inimigo quer é parar o que está sendo feito, né? É parar porque nós estamos pregando a verdade, nós estamos comprometidos em pregar a verdade. Então, essa é a intenção do inimigo, é destruir os ministérios, né? Essa é a intenção. Mas nós cremos que Deus está no controle, nada foge do controle do Senhor, né? Ele mesmo, com seus anjos, luta, né, contra as investidas do inferno e nos protegem, as coisas só vão até onde ele permite. Então a gente precisa se tranquilizar, ficar em paz e se alegrar, porque estamos no caminho certo. Então é isso, amados, que eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho sobre a questão das perseguições, e quero orar com relação a isso, né, para que a gente fique mais tranquilo com relação a isso, né? Então vamos orar. Pai, eu quero nesse momento entregar ao Senhor, Pai, todas aquelas pessoas, Pai, que têm se levantado, Pai, tanto contra o Ministério Vida, Pai, como contra outros ministérios, outros irmãos, Pai, em perseguições, em tormentas, em calúnias, em difamação, qualquer tipo de tentativa do inferno, Pai. Através da vida dessas pessoas, Pai, eu oro para que o Senhor mesmo, Pai, lide com isso, Pai. E eu oro para que caia por terra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos prosseguir, Senhor, alcançando vidas, Pai, e fazendo aquilo pelo qual o Senhor nos chamou, Pai, nos ungiu, Pai. Eu oro para que tanto nós aqui do ministério quanto nossos irmãos que estão nos ouvindo, Pai, fiquem tranquilos, fiquem em paz, que saibam lidar, Pai, com as perseguições, Pai, com as tormentas que vierem, Pai, que nós possamos nos alegrar, Pai, sabendo que estamos no caminho certo, Pai, sabemos que, Pai, estamos ganhando almas para Ti, Senhor, estamos instruindo, Pai, a igreja, Pai. Ah, Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo privilégio, Pai, de poder conduzir vidas, Pai. Muito obrigada pelo privilégio, Pai, de ensinar pessoas, Pai, de tantas pessoas que estão nos ouvindo, Pai, estão conhecendo a verdade, Pai, estão sendo instruídas no Teu caminho, na verdade, Pai. Muito obrigada, Senhor. Te peço, Pai amado, que conforte o nosso coração, Pai, que nos conduza, Pai, a desfrutarmos, Pai, da paz, Senhor, mesmo em meio às circunstâncias ruins, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às perseguições, Pai. Que nós possamos desfrutar da Sua paz, Senhor, em nome de Jesus, Pai. É isso, amados, que eu queria falar com vocês hoje. É um prazer e um privilégio poder pregar o Evangelho, poder saber que tem tantas pessoas nos acompanhando, que isso não vem de nós, né, amados? É dom de Deus, é o Senhor mesmo fazendo. Então é um privilégio. Então é isso, amados. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço e até a próxima.